Mas quando a gente dobra os joelhos e clama ao nosso Deus, Ele nos capacita a fazer a obra dele, não é verdade, igreja? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. Essa palavra o Senhor me revelou para que trouxesse hoje para a igreja dele. 1 Tessalonicenses, nós vamos estar lendo no capítulo 5, versículo 17, bem pequenininho para nós não esquecermos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, igreja? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, eterno, querido Pai, que o Senhor venha crescer, Senhor, e que eu venha diminuir nessa manhã, no nome santo de Jesus. Fala, Senhor, com a tua igreja que está aqui reunida, Pai, que o Senhor venha continuar falando, porque nós já podemos sentir a tua voz e a tua presença aqui neste lugar, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, nesta manhã, e é por isso que o Senhor falou para trazer essa mensagem, Senhor, porque o Senhor reuniu um povo aqui que precisa escutá-la, Senhor. Continua, Pai, falando com a tua igreja conforme o Senhor quer, Deus. Em o nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém, Pai querido, e amém. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Igreja, a oração é um instrumento importantíssimo na vida do cristão. A oração, ela estreita, aleluias, o que nós temos com Deus. Ela estreita o espaço que nós temos com o Senhor. A oração, ela nos faz ficar mais perto do Senhor nosso Deus. A oração nos faz ter mais intimidade com Deus aqui na face dessa terra. E eu, quando estava na minha casa durante a madrugada, o Espírito Santo de Deus fala para a minha igreja sobre a oração, sobre interceder, sobre não parar de orar, sobre buscar com o seu joelho, buscar na sua casa, no teu quarto, não somente buscar no templo, não somente buscar quando nós nos reunimos, mas também buscar em todo o tempo. Nós devemos orar sem cessar. Significa que eu devo orar aqui na igreja, eu devo orar quando estou na fila do mercado, eu devo orar quando eu estou na minha casa, eu devo orar em todo o tempo e continuamente, porque a oração tem efeitos na vida do crente. Eu gostaria de estar aqui citando alguns versículos que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para a igreja a perceber nessa manhã o quanto a oração é importante. O Senhor Deus falou, o próprio Jeremias, o próprio Deus com a sua boca, em Jeremias 33:3, ele deu um conselho, clama a mim e responder-te-ei. Deus está falando, olha, quando você clamar, quando você dobrar os joelhos, onde você estiver de pé, onde você estiver clamando, eu vou te responder. Em Mateus capítulo 21, 22, o Senhor diz assim: e tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Então o Senhor está falando, e quando vocês orarem com fé, eu vou dar. Então, irmãos amados, é maravilhoso saber que quando nós dobramos os joelhos, há um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e nós somos tão pequenos, mas Ele tem um prazer de inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha e a sua voz. Olha que coisa grande é essa. Que Deus é esse que se preocupa tanto com o ser humano dessa forma? Louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 1.
ainda nos diz assim, o Senhor fala, olha, minha mão não está encolhida para que não possa abençoar. Aí o Senhor continua, nem meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Então o Senhor está falando nessa manhã, eu estou te ouvindo, serva. Eu estou te ouvindo, servo. Mas é necessário que você ore sem cessar. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 8. Antes de entrar em mais o que o Espírito Santo de Deus me deu, para você crer, para você hoje sair daqui convicto que você tem que orar sem cessar. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo fala nessa manhã, quem aqui nunca dobrou o teu joelho e não tinha palavras, só tinha lágrimas? Quem nunca aqui buscou o Senhor em lágrimas, sem saber o que falar para Deus, mas o Espírito Santo chegava diante do Senhor, com gemidos inexprimíveis, igreja, e te apresentava o seu clamor para o Senhor. O Espírito Santo apresentava, e é por isso que você recebia mesmo sem palavras. Mas o Espírito Santo estava lá gemendo, pedindo, falando com o Pai, intercedendo por mim e por você. E quando a palavra diz que era gemido inexprimível, quer dizer que o gemido era inexpressável, não tinha expressão, era grandioso demais, era indescritível o gemido. Mas ele chegou para Deus, porque você fez uma oração mesmo sem palavras. E o Senhor falava comigo, serva, eu quero que tu diz naquele lugar, o que vai acontecer quando a minha igreja começar a orar sem cessar, quando você chegar diante, aleluia, do seu Deus, e começar a clamar, porque falar que tem que orar é muito fácil, dizer que é necessário ter uma vida de oração é muito fácil, mas o Espírito Santo nos contempla onde nós estamos, e hoje ele traz uma reflexão, estamos orando sem cessar, ou somente orando quando chegamos na casa do nosso Deus, quando nos reunimos com os nossos irmãos? Louvado seja o Senhor. E a oração, igreja, tem poder de quebrar cadeias e abrir portas. Irmã, eu preciso que cadeias sejam quebradas na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso de portas abertas. O Espírito fala, então ora, servo, porque o teu Deus está ouvindo. A palavra de Deus diz, aleluia, lá em Atos capítulo 12, Herodes prende Tiago, Herodes mata Tiago, o povo judeu gostou, começa a comemorar, Herodes manda prender Pedro, põe Pedro, aleluia, numa prisão, aleluia, subterrânea, e Pedro está preso de um lado com a mão presa no lado com o carcereiro, e Pedro está preso do outro lado. Pedro não tem como levantar suas mãos, mexer suas mãos, porque ele está preso, aleluia, diante de dois homens. Tem portas prendendo Pedro, mas diz a palavra do Senhor, enquanto Pedro é preso, a igreja coloca o joelho no chão. E a igreja começa a clamar a Deus, e a igreja começa a orar. Enquanto a igreja ora, Herodes está pensando, amanhã eu mato Pedro, mas a igreja estava, Senhor, livra Pedro. Aí a oração sobe, igreja, a oração sobe, e Deus envia um anjo na prisão. A palavra de Deus diz que uma luz resplandece, só quem vê a luz é Pedro. A palavra de Deus diz que o anjo toca em Pedro, aleluia, e aquelas algemas caem por terra. E o anjo fala, vem, me segue, coloca as tuas sandálias, coloca a tua capa e me segue. E o anjo liberta Pedro.
Mas diz que no meio do caminho havia uma porta de ferro que dava para a cidade. Pedro tinha que passar por aquela porta de ferro fechada. Mas diz que as portas se abrem e Pedro passa. Pedro não fez esforço algum, mas tinha joelho no chão clamando pela vida de Pedro. E o clamor derrubou gemas, e o clamor abriu portas, e Pedro foi livre para a honra e glória do Senhor. Mas lembra que eu falei que é necessário você clamar com fé e crer? Pedro chega aonde o povo está clamando e Pedro bate na porta. Uma criança se alegra porque ela sabia que o povo estava clamando e agora Pedro está liberto, batendo na porta para participar daquele culto. Ela corre para dentro e fala: ei, é Pedro que está na porta. Mas o que estavam clamando fala: não é não, mocinha, fica quieta. É Pedro que está na porta, não é? Então vem ver. Aleluia. É necessário, irmãos, dobrar o joelho no chão e crer que o Senhor está operando. É necessário dobrar os joelhos no chão e ter a certeza que Deus está ouvindo. É necessário crer na bênção antes dela chegar. É assim que Deus opera. É fé. É olhos de fé. E quando chegam na porta se espantam, porque realmente era Pedro que estava na porta. Oração respondida. A fé, aleluia. A oração, nós devemos contar tudo para o Senhor na oração. O Espírito Santo de Deus está falando essa manhã: conta tudo para mim. Conta tudo para Deus. Dobra o teu joelho e conta para Deus. Não conta para o seu vizinho. Não conta para o seu pastor. Não se lamenta com a sua família. Você tem quarto, você tem joelho, você tem boca, você pode clamar. Conta para quem pode resolver, igreja. A palavra de Deus diz, 1 Samuel capítulo 1, do versículo 9 ao 19. Todo mundo conhece essa história. Ana, ela é uma mulher amargurada porque ela quer ter filhos e ela não pode. A palavra do Senhor diz que o Senhor a deixou estéril. Ana tinha uma mulher dentro da casa dela, Penina, que todos os dias falava para Ana: você não tem, você não pode, você não vai conseguir. Todos os dias Penina tinha o prazer de falar isso para Ana. Todos os dias Ana escutava da boca do marido: para que você quer se eu sou melhor do que 10 filhos? Para quê? Mas Ana sabia que havia um Deus nos céus que responde oração. Diz a palavra de Deus que certo dia Ana estava lá se alimentando com Eucana, seu marido, com Penina. E ela está na mesa e ela está amargurada, igreja. Ela não chega na mesa e briga com Penina: olha, eu não aguento mais você tira a minha paciência. Não. Ana não chega até Eucana e começa a se lamentar, a chorar, dá um jeito. Não. Ana vai falar com quem pode fazer por ela. Ana vai falar com quem tem todo o poder na face dessa terra. Ana vai falar com quem falou: clama e eu responderei. Diz a palavra do Senhor que Ana entra no templo. Ana dobra os seus joelhos com amargura. Mas da boca de Ana não sai palavra que ninguém entenda. Mas Ana bate os seus lábios e começa a chorar. E começa a chorar. E Ana ali, ela está se derramando. Ela está contando tudo para o Senhor. Ela está vendo, Deus, como eu estou sofrendo. Está vendo, Senhor, como está a minha vida. E Ana começa a se derramar, contar tudo para Deus. O homem vê Ana. Ele olha para Ana e se confunde. Porque, irmãos, quando você está num determinado mistério de oração com o Senhor, é só você
Deus que vai entender o que está acontecendo. Muitos vão te olhar e vão julgar. Muitos vão olhar e vão falar assim, mas o que está acontecendo na vida daquele irmão? Mas o que está acontecendo na vida daquela irmã? Mas nós que estamos em secreto com o nosso Deus, sabemos o que estamos pedindo. Sabemos aonde nós estamos derramando as nossas angústias. Sabemos em quem nós estamos crendo. E Ele mostra. Aleluias. E Ana crê em Deus. Ela se achega. E ela recebe a vitória dela. O Senhor a abençoa com o filho Samuel. Sabe o que o Senhor está falando aqui para a igreja nesta manhã? O que é a palavra do homem diante da minha palavra? O que é o homem para dizer para você que você não pode, não vai conseguir, que você não vai conquistar diante do seu joelho dobrado diante de mim? O que é isso, igreja? Olha que poder tem a oração. Por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, olha, orem sem cessar. Vocês querem ter vitória, vocês querem ter uma igreja, aleluia, avivada. Querem serem cheios do Espírito. Orem sem cessar. Porque a oração te traz intimidade com Deus. A oração estreita, aleluia, o seu relacionamento com o Senhor. Tem que orar, igreja. Tem que orar, igreja. Tem que orar sim pela madrugada. Tem que orar sim pela manhã. Tem que orar sim pela tarde. Tem que orar sim pela noite. Tem que agradecer sim pelo que o Senhor fez. Tem que contar sim tudo para Deus. Aleluias. E o Senhor ainda falava comigo, aleluias, que a oração muda a história de uma vida. A oração, olha como é forte, ela muda a história de uma vida. A oração, ela faz aquele que não é ser. Porque quem ouve a oração é poderoso para fazer. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Vai ter uma história lá em 2 versículos maravilhosos de um homem chamado Jabes. O versículo começa assim: Jabes era o mais ilustre dos seus irmãos. Aí tem uma vírgula. O autor vai explicar que Jabes se chama Jabes porque no dia que a sua mãe o teve, ela sentiu tanta dor, foi tão sofrido que ela falou: esse menino vai se chamar Jabes, porque de dor eu o concedi. Então cresce um menino que o significado do seu nome é dor. Mas ele não se conformou com isso. A palavra de Deus diz que Jabes fez uma oração. Nessa oração ele pediu que Deus o abençoasse. E no versículo 10 diz que Jabes foi abençoado. E por causa de uma oração, Jabes não é mais conhecido como dor, mas como homem ilustre. Aleluias! Porque Deus ouviu a tua oração e mudou a história dele. Ele não vai mais ser chamado de dor. Ele não vai ser mais lembrado por uma criança que quando a mãe deu à luz, essa mulher sentiu tanta dor que deu o nome dele Jabes. Agora quando a gente fala o nome Jabes, nós lembramos de um homem ilustre que orou a Deus. E a história desse homem foi mudada. Louvado seja o Senhor. Igreja, se vocês forem prestar atenção no livro de Efésios, do capítulo 6, do 10 ao 17,
muito conhecido, todo mundo vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais, contra o maligno, e Paulo vem explicando. Aí Paulo fala que você tem que ter o capacete da salvação, você tem que cingir os teus lombos com a verdade, você tem que ter o escudo da fé, você tem que ter a espada que é a palavra de Deus, aleluias. Paulo vai falando de toda a armadura. Aí quando o soldado está vestido, quando o soldado está preparado para lutar, pastor, Paulo acrescenta assim, ó como que o crente luta. Está vestido? Está armado? Aí lá no versículo 18, Paulo fala assim, ó, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Você tem que estar revestido. E quando você for lutar, você tem que orar. Mas é uma oração, não é em todo o tempo. Sabe o que eu entendo? A sua armadura só recebe poder do alto quando você ora pedindo para aquele que pode capacitar. E o crente tem que estar orando em todo o tempo. E o Senhor ainda me falava que oração, ela abre os olhos espirituais para que possamos ver e crer o que o Senhor quer fazer no nosso meio. A oração abre olhos espirituais para no meio da tempestade eu enxergar bonança. A oração abre olhos espirituais para quando eu tiver um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, o Senhor me mostrar abundância. A oração abre meus olhos espirituais para quando eu ver portas fechadas, elas se abrirem. Palavra de Deus diz, livro, aleluia, de 2 Reis, capítulo 6, do versículo, aleluia, 15 ao 16, nós vamos verificar que o profeta Eliseu estava em Dotã, com os demais profetas ali. O aleluia, o capitão da Síria cerca a cidade, porque eles querem prender Eliseu. Diz a palavra do Senhor que o moço, um aprendiz de Eliseu, levanta pela manhã. Ele levanta pela... Quer saber de uma coisa? Esse moço não orou ainda. Ele não orou ainda, Rosane. Ele levanta pela manhã e quando ele abre os olhos, ele vê o exército da Síria cercando a cidade. E ele se apavora. Porque crente que não ora vive apavorado. Meu Deus, como vai ser? Senhor, falaram mal de mim. Jesus, eu vou cair. Senhor, eu não vejo nada acontecer. O crente se apavora, igreja. Falta de oração. Mas diz a palavra do Senhor que Eliseu sai depois. Eliseu tinha orado. Eliseu sai depois. Calmo. E o moço está nervoso e chega. Eliseu, meu Senhor, olha, estamos cercados pelo inimigo. Igreja, a palavra de Deus diz que Eliseu orou. Eliseu fez o que, igreja? Eliseu! E por que você fica espantado? Por que você fica apavorado no meio dessa luta? Por que você fica desesperado desse jeito? Vai orar, igreja! Vai orar!
irmão, vai buscar no joelho, vai buscar, porque o Senhor vai mostrar que maior que está com você do que está no mundo. É muito maior. Porque a palavra de Deus diz que Eliseu falou: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E o Espírito Santo está fazendo aqui hoje, nessa manhã, abrindo os teus olhos para você ver o teu milagre. O Espírito Santo está abrindo os teus olhos para você ver a vontade de Deus na sua vida. Tá difícil, não tá? É muita calúnia, misericórdia. É difícil. A expressão de Deus está falando, tá difícil, né? Tá difícil. Mas enquanto ao derredor de Eliseu tinha carros e cavalos colocados pelo homem, porque o homem natural confia na força do cavalo e na força do carro. Mas o homem sobrenatural confia na força do braço do seu Deus. O homem sobrenatural confia no Deus que pode todas as coisas. O Espírito Santo está falando nessa manhã. O teu Deus ao terceiro dia ressuscitou. Foi lá no inferno e pegou as chaves. Ele manda na morte e falou: olha, todo poder me dado no céu e na terra. É esse o teu Deus. E quando Eliseu ora pelo rapaz, e quando o rapaz participa da oração, os olhos espirituais dele se abrem. E ele vê que tinha assim carro e cavalo do homem, mas ao redor tinha carro e cavalo de fogo. Aleluia! Mandado por Deus. O inimigo está ao derredor? Tá. O inimigo está ao derredor tentando te jogar por terra? Tá. Mas ao redor estão os anjos do Senhor te guardando. Ao redor está o Senhor te livrando. Ao redor está as mãos do Senhor sobre você. Ao redor está o seu Deus, no Salmos 91. Então, igreja, ora e descansa. Ora e descansa. Ora, igreja, e descansa. Porque Eliseu estava muito calmo. Porque Eliseu sabia que quando ele orava, o Senhor ouvia. E esse Deus não se ouve somente, Ele responde também. Então não turbe o vosso coração. Credes em Deus, igreja. Tudo o que pedires ao Pai, em nome do Filho, recebereis. Creia nessa palavra e ore sem cessar. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.